Olá! Começou neste domingo uma nova conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, desta vez em Sharm el-Sheikh, uma bela praia do Egito, no Mar Vermelho. Mais de 100 líderes nacionais e 197 países devem participar da 27ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A conferência vai até o dia 18 de novembro, e acontece sob o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que aumentou a tensão geopolítica internacional, dificultando a cooperação para resolver problemas globais, como a questão do meio ambiente, e também criou uma insegurança energética por causa das sanções aplicadas à Rússia, grande exportadora de carvão, petróleo e gás. Então temos uma crise energética, a segurança energética se tornou prioridade acima das questões da mudança do clima, do controle das emissões de gases carbônicos, e isso tudo acontece num mundo que estava recém saindo de uma pandemia, né, da ondas de contaminação aí pela Covid-19, e com inflação, risco de uma recessão global e uma crise mundial de alimentos. Ao abrir a conferência, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, criticou a falta de liderança e de ambição dos países para aplicar o Acordo de Paris de 2015 e advertiu que há vários sinais perigosos ao redor. As emissões de gases carbonos chegaram a 32 bilhões e meio de toneladas em 2017 e 17 dos 18 anos mais quentes da história foram registrados no século XXI. O aquecimento global é um agravamento do efeito estufa. A atmosfera da Terra retém parte do calor que vem do Sol e cria um ambiente favorável à vida, com uma temperatura média em torno de 16 graus. Se não houvesse atmosfera, talvez a temperatura fosse 16 graus negativos, e isso seria muito ruim para a vida. Se não houvesse a atmosfera, se não houvesse esse efeito estufa, esse calor promovido pela retenção de parte da radiação do Sol pelo ar. Os gases carbônicos têm uma capacidade calorífica maior do que o oxigênio e o nitrogênio, que formam o ar puro. Então, desde a Revolução Industrial, há um aumento da concentração desses gases na atmosfera da Terra, por causa da queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural, e isso chegou a um ponto de criar, né, a partir da Conferência de Estocolmo, a primeira conferência internacional das Nações Unidas sobre o meio ambiente, existia uma preocupação em torno do risco de aquecimento global, e na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, realizada aqui no Rio de Janeiro, foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Em 1994 foi ratificada, entrou em vigor, e desde então há conferências das partes dessa Convenção Quadro, e realizadas praticamente todo ano. Em 1997 foi aprovado o Protocolo de Quioto, o primeiro acordo internacional para reduzir as emissões de gases, mas impunha obrigações só aos países desenvolvidos, 37 países, se não me engano, algo assim, que teriam de reduzir as suas emissões em até 5% em relação ao que emitiam em 1990. Os Estados Unidos nunca ratificaram o Protocolo de Quioto, argumentando que seria uma concorrência desleal com a China e outros países em desenvolvimento que não teriam compromisso nenhum. Então, Quioto expirou em 2012, e a partir daí começou-se a negociar um acordo para que todos os países do mundo participassem. E esse acordo é o Acordo de Paris de 2015. Para que fosse possível que todos concordassem, o Acordo de Paris prevê que cada país estabeleça metas voluntárias de redução das emissões de gases
e ninguém sofre nenhuma penalidade se não cumprir as metas. É apenas a pressão dos outros países, de organizações não governamentais, enfim, das oposições aos governos, né, que podem fazer uma pressão para reduzir. Não existe nenhuma penalidade, nenhuma sanção internacional decorrente do não cumprimento dessas metas. Com o degelo cada vez maior das calotas polares, o nível dos mares cresce 2 vezes mais depressa, os fenômenos climáticos como furacões, tornados, enchentes, incêndios selvagens são cada vez mais frequentes, houve chuvas arrasadoras no Brasil, na Índia, no Paquistão, ondas de calor muito fortes, mortais na China e na Europa. Todos os anos há incêndios florestais na Austrália, na Califórnia e no sul da Europa. Furacões no Caribe se tornaram mais violentos. O último furacão atingiu a Flórida, matou pessoas afogadas de tanta chuva que houve, que a água subiu a metros de altura, a mais de 1 metro de altura, com certeza, 2 metros, capazes de, enfim, de afogar uma pessoa. Então, na região do Chifre da África, mais de 15 milhões de pessoas tiveram dificuldade em segurança alimentar no ano passado por causa de uma seca no Quênia, na Somália e na Etiópia. Em Kerala, na Índia, 1 milhão de pessoas tiveram de fugir da chuva. Depois de alguns avanços na COP26, realizada no ano passado em Glasgow, na Escócia, Reino Unido, a expectativa é que os países aumentassem as suas metas voluntárias de redução de emissões, mas só 24 países fizeram isso até agora. A expectativa é que façam agora durante essa conferência em Sharm el-Sheikh, a 27ª COP. Os países em desenvolvimento querem que os países ricos deem mais dinheiro, não só para a transição energética, para uma economia de baixo carbono, sem a queima de combustíveis fósseis, mas também para mitigar o impacto do aquecimento global, para a adaptação e reparação de perdas e danos. O grupo dos 77, que representa os países em desenvolvimento e a China, fizeram questão de incluir o financiamento da mitigação, adaptação, reparação a perdas e danos na pauta da COP27, porque, na verdade, os países em desenvolvimento e os países pobres são os que mais sofrem com o aquecimento global e os que menos contribuíram para o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra. A África, por exemplo, é responsável por apenas 4% das emissões. Então, um continente com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A meta do Acordo de Paris é limitar o aquecimento da atmosfera da Terra a, no máximo, 1,5 graus em relação a 1750, a era pré-industrial. O ideal, então, é 1,5%. No máximo, a tolerância seria 2 graus centígrados até o final do século. Com o aumento da concentração de gases, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, a temperatura média já subiu 1,2 graus centígrado e o impacto é cada vez mais evidente. Com os planos atuais, a temperatura deve crescer entre 2,1 e 2,9 graus centígrados até o fim do século, com riscos fortes para a vida e, com certeza, sérios prejuízos econômicos e fenômenos climáticos extremos. A meta de 1,5% já parece ambiciosa demais e inatingível. O painel intergovernamental sobre mudança do clima, um grupo de 200 cientistas de renome internacional que estudam o problema, estima que para atingir a meta de 1,5 grau, não é 1,5%, é 1 grau centígrado e meio, desculpem,
Para atingir essa redução, seria necessário cortar as emissões de carbono em 45% até 2030, na comparação com 2010. Isso parece altamente improvável. As emissões continuam subindo, houve uma pequena queda durante a pandemia, mas voltaram a subir, ainda estão crescendo. Então, a proposta era reduzir até 2030, né, e acabar até 2050, mas são metas que parecem longe de serem atingidas. Os países, então, no final da COP26, o compromisso foi reduzir as emissões de carbono em 45% até 2030 e zerar até 2050, com uma redução gradual nos subsídios aos combustíveis fósseis e ao uso do carvão. A China e a Índia, que são o primeiro e o terceiro maiores poluidores mundiais, não aceitaram usar o termo eliminar o uso de carvão e pediram para manter a redução e pediram prazo de até 2060 para zerar as emissões. Os países ricos prometeram em Glasgow financiar 100 bilhões de dólares por ano para a transição energética, mitigação, adaptação, reparação de perdas e danos, mas esta é uma promessa não cumprida que vem desde a COP15, realizada em Copenhague, na Dinamarca, em 2009. Como eu falei, só 24 países apresentaram planos mais ambiciosos de contribuições determinadas nacionalmente, que é o nome que os acordos da ONU usam para as metas voluntárias de redução de emissões de cada país. E, como eu falei, não há nenhuma sanção, nenhuma punição se elas não forem cumpridas. A COP27 acontece num momento de crise, o mundo está abalado por uma guerra, né? Quando ainda não havia se recuperado da pandemia. Há uma crise energética que deixou clara a dependência do mundo dos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que mostra a necessidade de desenvolver novas formas de energia mais limpas, mais verdes. A guerra adia os planos de transição, porque sem o gás russo, vários países europeus estão usando mais carvão para não passar frio no inverno que se aproxima e movimentar a sua indústria. A guerra inverteu as prioridades. A segurança energética é mais importante no inverno do que a mudança e a indústria também é mais importante no momento do que a mudança do clima. A crise de energia aumentou a inflação, que havia voltado com os grandes estímulos econômicos dados para evitar uma recessão global durante a pandemia, e o crescimento de preços atinge, sobretudo, os alimentos. Então, há também uma crise mundial de alimentos. O aumento da tensão geopolítica dificulta a cooperação nacional necessária para enfrentar o aquecimento global. Na COP26, os dois maiores poluidores do mundo, a China e os Estados Unidos, chegaram a um acordo para promover uma economia mais verde e ajudar outros países na transição energética, mas desde a visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a Taiwan, as relações entre os dois países estão congeladas. Congeladas no mau sentido do ponto de vista do aquecimento global. Diante da omissão do governo Bolsonaro com a natureza, o Brasil será representado em Sharm el-Sheikh pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que promete zerar o desmatamento da Amazônia. Já é tempo. De acordo com o jornal inglês The Guardian, o futuro governo estaria negociando com a República Democrática do Congo e a Indonésia, os países megadiversos, que depois do Brasil têm as maiores florestas tropicais do mundo, a criação de uma aliança para negociar financiamentos e apoio à preservação. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.